Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 53, e o nosso versículo é o de número 5. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é um texto muito conhecido de Isaías, capítulo 53, onde ele descreve a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida, a forma como ele seria exposto, como ele seria maltratado, como ele seria morto, etc. E descreve toda uma situação, uma profecia completa sobre o Senhor Jesus Cristo. Inclusive, tem nas Escrituras Sagradas um trecho no Novo Testamento das Escrituras Sagradas, um texto que todos nós conhecemos, que é o do Filipe, um dos diáconos, que em fuga é levado, trasladado para acompanhar um homem da Etiópia, que estava lendo justamente Isaías 53, e o Filipe colocou-se do lado dele, perguntou se ele entendia o que lia, e ele disse que não tinha quem me explicasse. Então o Filipe passou a explicar a passagem e ele pediu o batismo. Então é um texto muito conhecido e que tem reverberação no Novo Testamento de forma tão rica, que é a conversão do oficial da Etiópia, que fez com que a Igreja de Cristo começasse na Etiópia, basicamente no mesmo tempo que começou em Jerusalém, e se tornou então uma das igrejas mais antigas, e hoje é mais antiga, porque a de Jerusalém desapareceu, então a igreja de Etiópia se tornou a igreja mais antiga da fé cristã. Então é um texto que marcou a história e marca a história da fé cristã. Mas eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, para o versículo 5. É um capítulo maravilhoso que eu sugiro fortemente que todos leiam várias vezes, porque ele descreve todo o caminho do Cristo. Mas eu queria chamar a atenção para o versículo 5, que diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É muito interessante a palavra castigo. Parece que, se você for seguir a tradição do perdão na fé judaica, a palavra não deveria ser castigo, a palavra deveria ser sacrifício, porque os judeus lidavam com sacrifício. Lembrando sempre que na fé judaica você oferecia um animal para morrer no seu lugar. Essa é a ideia. Então, se você cometesse um pecado não intencional, ou seja, por acidente, você poderia levar um animal para morrer no seu lugar, porque a lei era muito clara: toda alma que pecar morrerá. Então, para que a pessoa não morresse,
Deus misericordiosamente aceitava um animal para morrer no lugar daquela pessoa. Esse era o centro da fé judaica de então. Então, se a gente fosse seguir o centro da fé judaica, a palavra que deveria estar aqui é a palavra sacrifício. O sacrifício que nos traz a paz. Mas a palavra que está aqui não é sacrifício. A palavra que está aqui é castigo. Castigo é diferente de sacrifício. Sacrifício é um oferecimento. Tá certo? Vamos sacrificar ao Senhor uma ovelha ou um novilho. Na verdade, não somos nós que sacrificamos ao Senhor. Vamos levar uma ovelha, vamos levar um novilho, vamos levar um pássaro, para que o Senhor o sacrifique em nosso lugar. Essa é a ideia de culto, a ideia de substituição. Então, ao invés de eu ser morto por causa do meu pecado, que deveria acontecer, porque a lei era muito clara, a alma que pecar morre. Então, ao invés de morrer eu, o Senhor misericordiosamente, porque, pensando em termos do Antigo Testamento, porque eu cometi a quebra da lei sem intenção. Isso tem que ficar muito claro. No Antigo Testamento, se alguém quebrasse a lei intencionalmente, não tinha sacrifício por ele. Tá certo? Não adiantava levar novilho, não adiantava levar cordeiro, pássaro, não adiantava levar nada, porque foi uma quebra intencional. Ou seja, o sujeito, a pessoa, decidiu que ia investir contra Deus. Ponto. Porque a lógica é que todas as vezes que você quebra a lei de Deus, você se insurge contra Deus. Essa é a ideia, que é bastante óbvia, né? Se Deus deu uma ordem e eu decididamente opto por ir contra essa ordem, eu me insurgi contra aquele que deu a ordem. É essa a lógica. Então, na perspectiva do Antigo Testamento, se alguém se insurgisse contra Deus deliberadamente, de caso pensado, não havia sacrifício que pudesse substituir. Ok? Eu estava condenado estava, condenado ficou. É por isso que muitas vezes você lê o Antigo Testamento e você pergunta por que é que Deus não permitiu que fosse feito um sacrifício para essas pessoas não serem punidas. Porque a decisão delas foi premeditada, foi de caso pensado. Tinha uma ordem de Deus e eles disseram: não vamos cumprir. Ponto. O Senhor disse: ok, a lei diz, a alma que pecar morre, vocês morrem. É simples assim. Bom, mas aí chega então a lógica do sacrifício. Se alguém acidentalmente tropeçasse na lei, então esse alguém poderia ser substituído por um dos animais que o Senhor escolheu, desde que estes animais cumprissem o padrão que o Senhor estabeleceu. Então esses animais eram sacrificados para que aquela alma não morresse, para que aquele ser humano não morresse. Isso era o Antigo Testamento. Ok? Para a gente ficar claro. Por isso que eu estou dizendo que
Seguindo a lógica do Antigo Testamento, a palavra que deveria estar aqui é sacrifício. Ou seja, aquele que morre no lugar de alguém. Essa é a ideia do sacrifício. É um culto de resolução de problemas com Deus. E como é que resolve o problema com Deus? Entregando um animal que Deus misericordiosamente sacrificará para não punir o pecador, porque entende que o pecador o aceita, que o pecador fez isso sem intenção. Essa era a lógica do Antigo Testamento. Portanto, dentro desta lógica, a palavra que deveria estar aqui é a palavra sacrifício. Mas a palavra que está aqui não é sacrifício, é óbvio, né? Acabamos de ler, é castigo. O que é castigo nas Escrituras Sagradas? Muitas vezes que a gente usa a palavra castigo, as pessoas confundem castigo com sofrimento. Que é, você vai sofrer porque você fez isso, ou fez aquilo, ou fez aquilo outro. Com sofrimento. Não é verdade. Não é verdade. Porque sofrimento é a condição da existência. Toda a existência sofre. Tá certo? Não tem nenhum ser na existência que não esteja em estado de sofrimento. Por quê? Porque qual foi a primeira coisa que aconteceu para que o mundo fosse criado? Qual foi a primeira coisa? A morte do Cordeiro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, 18 a 20. A gente lê: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Está lá, ó. Ah, não está. Lá está só Isaías. Então, antes da fundação do mundo. Tá certo? Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Tá certo? Então, qual é a fala petrina aqui? A fala petrina é: a primeira coisa que aconteceu antes da fundação do mundo foi a morte de Cristo. Amém? Está claro? Isso fica claro para vocês? Está claro no texto? Entendido? Está entendido? Está certo? Então o que isso significa? Que o mundo foi criado a partir da morte. Ok? Qual é a primeira coisa que acontece antes da criação do mundo? A morte. Então o mundo foi criado a partir do quê? Da morte. Tudo que é criado a partir da morte é criado em estado de sofrimento. Tá certo? Faz sentido para você que tudo que vem da morte é sofrimento? Alguém tem alguma outra dúvida? Alguém tem dúvida de que o que vem da morte é sofrimento? Certo? Alegrai-vos porque morreremos hoje. Tem esse versículo em algum lugar? Não, né? Então, isso não existe. Então, tudo que vem da morte é estado de sofrimento.
Tá certo? Então, qual a primeira coisa que aconteceu, segundo as Escrituras, para que o mundo fosse criado? A morte. Então, o mundo foi criado a partir da morte. Por isso, tudo que foi criado a partir do sofrimento, em estado de sofrimento. E quem que primeiro experimentou o sofrimento? A Trindade. A Trindade. Porque Jesus Cristo é parte do quê? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é parte do que no universo? Da Trindade. Quem é o Deus que eu e você adoramos? O Deus que eu e você adoramos quem é? Cristo. E Cristo é o quê? Por que nós adoramos Cristo? Nós adoramos a Trindade. E nós adoramos a Trindade por meio de quem? Cristo. Cristo é parte do quê? É uma das pessoas da onde? Então quem é que primeiro experimentou o sofrimento? A Trindade. Porque é uma das pessoas da Trindade que se oferece à morte. Antes da fundação do mundo. Está escrito. Antes da fundação do mundo. Ah lá, apareceu agora. Volta lá, Marcelo. Valeu, Marcelo. Aí, no outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Certo? Então, o que aconteceu para que o mundo fosse fundado? A morte. Isso significa, portanto, que Deus criou sabendo da nossa rebelião e criou para que a nossa rebelião não fosse o fim de tudo. Tá certo? Para que a nossa rebelião não fosse o fim de tudo, o Deus Filho se entregou à morte. Antes da fundação do mundo. Entendeu? Isso é claro para os irmãos? Sim. Muito bem. Isso posto, nós voltamos para a palavra castigo. Por que está aqui castigo e não sacrifício, holocausto? O que significa castigo na fé cristã? Castigo não é sofrimento. Aí você vai dizer assim, não, Ari, mas peraí, quer dizer que no castigo o camarada não sofre? Não, claro que sofre. Só estou dizendo que sofrimento é o estado da existência. Então você não pode dizer que alguém está sendo castigado porque sofre. Não, todo mundo sofre. Os animais sofrem. Os seres vivos todos sofrem. A flora sofre. A fauna sofre. Porque o universo sofre. Porque o universo foi criado a partir da morte. E por que o universo foi criado a partir da morte? Para sobreviver ao pecado humano. Para sobreviver à rebelião humana. Se não, tão logo tivesse havido a rebelião humana, tudo seria aniquilado. Porque isso é que o diabo queria. Lógica do diabo é a seguinte: se não tem para mim, não tem para ninguém. O diabo é um suicida radical. Entendeu? Um tresloucado de um suicida radical. Então a lógica do diabo é o seguinte: não tem para mim, não tem para ninguém. Porque ele quis ser semelhante a Deus e os outros dois arcanjos reuniram as suas tropas e o lançaram para longe da luz. Tá certo? Então qual é a lógica dele? Não tem para mim, não tem para ninguém. E aí qual era a forma de fazer Deus aniquilar tudo?
fazer com que a imagem de Deus se rebelasse contra Deus. Simples. Vamos destruir tudo, vamos criar uma situação para Deus destruir tudo. Por quê? Porque Deus criou o universo para ter nele a sua imagem. Então, como é que a gente faz para frustrar Deus? E para não haver mais nenhum motivo para Deus sustentar o universo nenhum? A gente faz a imagem de Deus trair Deus. Bom, e a imagem de Deus traiu Deus mesmo. Mas não funcionou. O mundo não foi aniquilado. Pelo contrário, Deus fez um pacto com a mulher e ainda prometeu, justamente no pacto com a mulher, a redenção. Então o que deu errado? Imagina que você está lá do lado do inimigo, dizendo, agora vai destruir tudo. Não destruiu. Não só não destruiu tudo, como Deus ainda disse para o diabo, quem vai morrer aqui é você, e a mulher que você tentou manipular, ela, estou fazendo um pacto, uma aliança com ela, uma aliança redentora, ela vai dar à luz uma criança, e essa criança vai matar você. Bom, dançou, perdeu, playboy, perdeu. Você pensou que você ia me pegar no contrapé? Você é louco? Você não sabe com quem está falando? Perdeu, playboy. Quem vai morrer aqui é você, moço. E mais, a mulher que você tentou manipular, ela é que vai trazer a pessoa que vai acabar com você. Está entendido? Ficou claro para você? Pode voltar para a sua treva, pode voltar para a sua escuridão. Acabou para você. Então, isso é o que acontece quando o adversário então diz, vamos frustrar Deus, fazer Deus destruir tudo, inclusive a nós mesmos. Não tem problema, não tem para mim, não tem para ninguém. Só que Deus não fez. E por que Deus não fez? Porque o que aquele monstro não sabia é que antes de tudo existir, Deus viu e decidiu que iria sustentar essa criação mesmo diante da rebelião, iria resgatar essa criação, iria inaugurar um outro universo. Mas iria inaugurar um outro universo salvando os homens, criando os seres humanos de novo, dando aos seres humanos a possibilidade de nascer de novo, de ser gerado de novo. Ok? E aí Deus disse, só que isso tem um custo. Nós temos de sair do nosso lugar e nós temos de morrer para providenciar a sustentação para eles quando eles fizerem a besteira que vão fazer. Tudo está sustentado no nosso sacrifício. Nós temos de nos sacrificar, a sair do nosso lugar de conforto e ir para o sacrifício. E é o nosso sacrifício que vai manter esse negócio até termos um novo céu e uma nova terra. Glória a Deus. Entendeu? Agora, nós vamos para o sacrifício. Quem de nós vai para o castigo? Para o sacrifício vamos todos nós, porque nós vamos sair do lugar de conforto e vamos
para um lugar que vai ser caótico. Quem vai para o castigo? Então, o que é castigo? Castigo é mudar de posição. Sofrimento é o estado geral, mas castigo é mudar de posição. Por exemplo, todo mundo aqui sofre, no planeta todo, tá certo? Mas quem comete crime, além de sofrer, recebe um castigo. Qual o castigo? Muda de posição. De que posição que ele muda? Antes ele tinha o direito de ir e vir e agora não tem mais. Tá certo? Vai para a cadeia, filho. Mudou de posição. Ele vai para o castigo. Quer dizer que ele vai para um lugar onde ele vai sofrer? Não, sofrendo ele já está desde que ele existe. E o universo todo está sofrendo. Só que ele muda de posição. Além do sofrimento, ele muda de posição. Qual era a posição dele? Era igual a minha e a sua. Ir e vir, livre. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Desde que não seja ir para os Estados Unidos. O resto você pode ir e voltar para tudo quanto é lugar. Tá certo? Então tá tudo certo. O pessoal que foi punido, castigado pelos seus crimes, não pode andar nem na rua. O que aconteceu com ele? Perdeu a posição. Isso é castigo. Saiu, perdeu a sua posição. Isso acontece, usei a prisão porque é o mais conhecido, mas isso acontece em uma série de situações. O camarada que perde autoridade numa empresa, o camarada que perde autoridade na família, o camarada que perde autoridade na igreja, muda de posição, perdeu, playboy, perdeu, você não manda mais aqui, pronto. Ele vai morrer por causa disso? Não, não vai. Ele vai passar a sofrer por causa disso? Não, ele já está em estado de sofrimento. Então, por que ele está sendo castigado? Porque ele perdeu posição. Ele antes mandava, agora não manda mais. Ele agora antes andava livremente, agora não anda mais. Tá certo? Se a gente não o castigasse, ele continuaria sofrendo? Claro, todo mundo sofre. O universo sofre. A fauna sofre. O leão sofre. A flora sofre. O universo sofre. Então nós não estamos falando de sofrimento. Nós estamos falando de castigo. Então o que aconteceu com Jesus? Ele foi castigado. Por quê? Porque ele mudou de posição. Entendeu? É por isso que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, assumiu o castigo. E assumiu o castigo pelo quê? Pelas transgressões da sua criatura. Abriu mão da sua posição, não se apegou ao fato de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, semelhante aos homens, e achado em figura humana, a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. E ele disse isso com todas as letras: ninguém tira a minha vida, eu estou dando a minha vida, eu estou assumindo o castigo. Eu mereço ser castigado? Não. Eu fiz alguma coisa para perder a minha posição divina? Não.
Ele nunca deixou de ser Deus, é óbvio, ele nunca abriu mão da sua natureza, mas ele abriu mão das suas prerrogativas. Eu fiz alguma coisa para perder o direito a usar as minhas prerrogativas divinas? Não. Então por que eu perdi? Porque eu fui castigado. E por que eu fui castigado? Para poder trazer paz aos homens. Para fazer paz entre nós e os homens. Eu abri mão das minhas prerrogativas divinas e me permiti mudar de posição, de criador para criatura, de infinito para finito, de imortal para mortal, de eterno para temporal. Entendeu? O castigo que nos traz a paz. Que paz? Com o Criador. Por isso o Criador não tem mais nada contra nós. Porque uma das pessoas do Criador, porque o Criador é a Trindade, então uma das pessoas do Criador se deixou castigar, mudou de posição, para então substituir o primeiro ser humano e se tornar uma nova matriz para o ser humano. Entendeu? Isso é claro? Está fazendo sentido? Os irmãos estão entendendo? É maravilhoso. Está claro isso? Porque a gente ouve todo mundo falando do sacrifício de Jesus Cristo e dá aquela impressão de que, tadinho, morreu por mim. Não, isso é muito mais profundo, gente, pelo amor de Deus. Isso é muito mais profundo. E aí a gente fica com os nossos poetas rimando luz com cruz o tempo todo, e a gente diz, sim, mas nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do castigo que nos traz a paz. Ele abriu mão de todas as suas prerrogativas divinas e morreu. Bom, então tem dois movimentos aqui. Presta atenção, irmão. Dois movimentos. Primeiro movimento, ele assumiu o castigo. Se ele não assume o castigo, ele não pode ser o cordeiro. Tá certo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem falou isso? João Batista. Como é que Deus é o Cordeiro? Ele tem de sair da posição dele. Sair da posição dele é castigo. Ele tem de se deixar castigar. Mudar de posição. E agora que ele mudou de posição, ele pode ser o substituto. Entendeu? É um caminho longo.
Você chega para Jesus de Nazaré, vamos supor que você pegue uma dessas máquinas do tempo que vende aí na esquina, aí você volta lá em tempo de Jesus de Nazaré. Aí você vai bater um papo com Jesus de Nazaré. Aí você diz, como é que é fazer uma viagem do infinito para o finito? Como é que é fazer uma viagem da criação para a criatura? Como é que é fazer uma viagem do imortal para o mortal? Como é que é fazer uma viagem do eterno para o temporal? Porque eterno é não ter tempo. Não caia nessa esparrela de que eternidade é um tempo que não tem fim. Eternidade é a ausência do tempo. Eternidade é a ausência do tempo. Se eternidade fosse um tempo que não tem fim, o tempo seria anterior a Deus. Hello? Tá certo? O tempo seria anterior a Deus. O tempo é uma criação, é uma criatura. Fala, meu irmão. Por isso que essas igrejas têm tudo, modernas, tem toda a mensagem que o povo gosta, só não tem a centralidade da Cristo. Não tem a centralidade do Cristo. Só não tem a centralidade do Cristo e essa ruptura que houve daquele colégio como o pastor ensina. Isso. No lugar de castigo, né? Isso, exatamente. Então a Trindade vem sai do lugar de conforto e vem para um outro ambiente que é caótico, tá certo? E uma das pessoas da Trindade assume o castigo, ou seja, assume mudar de posição, sem o que não pode ser cordeiro. Hello? Faz sentido para os irmãos? Então agora que fez esse movimento descendente, pode ser o substituto do primeiro ser humano e gerar então, providenciar então uma outra matriz para o ser humano ser gerado de novo. Entendeu? Então, eu sei que a gente está ouvindo. E eu sei que o que eu estou falando está fazendo algum sentido. Lógico. Certo? Para alguns, pelo menos. Espero que para todos. Daí a gente tem entendido isso, é outra história. É outra história. É óbvio que a gente não entende. Porque a gente não muda de vida, inclusive. Isso não causa impacto na nossa vida. Deveria. Deveria. Eu deveria pensar que certas coisas eu não posso pensar. Por quê? Porque eu vou estar ofendendo um sacrifício desse tamanho. Eu estou pensando, não, tem certas coisas que eu não posso nem pensar. Por quê? Porque uma das pessoas da Trindade foi castigada para eu poder estar aqui. Uma das pessoas da Trindade foi castigada para ver o universo. Por isso a gente tem que orar. A gente tem que honrar Jesus Cristo, ajoelhar. É numa hora dessa que eu vejo, pastor, que nós temos que adorá-lo de joelho. É verdade. É de joelho. Por causa da nossa miserabilidade. Não é por causa da nossa miserabilidade, irmã. É por causa da grandiosidade dele. É a grandiosidade dele que abriu mão da sua posição e assumiu ser castigado. O castigo que
nos traz a paz. A gente tem muita dificuldade de entender isso, porque a gente... Gente, tem alguém que tem uma toalha que pode pôr nos negócios da ceia aí? Pronto. Porque eu concordo com a Jussara, não pode deixar as moscas tomarem conta da ceia, não. A ceia, por enquanto, é só para seres humanos, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Ju. Então, é isso mesmo. Sem o castigo, não tem cordeiro. Sem o castigo, não tem cordeiro. Porque o que é o castigo? É mudar de posição. Não vai mudar de posição, não vai ser cordeiro se não deixar se não deixar a sua posição divina. Então, primeiro tem de assumir uma posição subalterna. Mas vai assumir isso quando? Essa é a pergunta. Então, vamos supor que Deus tivesse dito para mim o seguinte: Ari, presta atenção, Ari. Você não pode tocar no copo. Se você tocar no copo, você morre. Você deixa de existir. Entendeu, Ari? E eu digo, sim, senhor, entendi. Mas Deus sabe quem é o Ari. E ele sabe que o Ari vai pôr a mão no copo. Aí Deus tem de decidir. Quando o Ari pôr no copo, ele desaparece e chega, ou nós vamos achar um jeito de manter o Ari apesar da estupidez dele? Aí Deus decide, não, vamos manter o Ari apesar da estupidez dele. Seja lá o que for que Deus vai fazer para manter o estúpido Ari, ele tem de fazer antes ou depois do Ari pôr a mão no copo? Antes! Antes! Porque se ele não fizer antes, depois não precisa mais. Depois o Ari não está mais aqui. Tá certo? Então tem de ser antes da criação, porque a criação tem de ser sustentada, porque quem está correndo risco é toda a criação. Entendeu? Então, tudo que nós estamos vivendo aqui, no universo, bilhões de galáxias, só é possível porque uma das pessoas da Trindade se deixou ser castigada. Entendeu? Que é o Pedrão, conhecido antes da fundação do mundo. Então, por isso que eu digo, se eu entender um dia isso, eu vou perceber que há certas coisas que eu nem posso me permitir pensar. Por quê? Porque eu vou ofender um movimento como esse. Porque eu só estou aqui porque uma das pessoas da Trindade se deixou castigar para poder ser substituto da primeira matriz humana e se tornar uma nova matriz para os seres humanos, na qual, graças à Trindade, eu agora estou. E que, graças à Trindade, vai fazer com que o mundo seja um novo universo onde habita a justiça. Entendeu? Essa é a mensagem cristã. Essa é a mensagem cristã. Essa é a mensagem dos
dos profetas e dos apóstolos. Uma das pessoas da Trindade se tornou o castigo que nos traz a paz. Que revelação impressionante o Senhor deu a Isaías. Que revelação impressionante o Senhor deu para Isaías. A fala dele é impressionante. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ponto. Por que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós? Porque não tinha saída para nós. Vamos supor que eu chegasse para a Trindade e dissesse: "Ô Deus eterno, triuno, eu sei que eu faço parte de uma raça rebelde, que nós nos rebelamos contra o Senhor e eu também sou rebelde. Escuta, vamos fazer o seguinte: como o Senhor é todo poderoso, eu morro e aí o Senhor me traz de volta diferente. Então eu morro para pagar, porque a Bíblia diz que a alma que peca morre. Então eu morro e o Senhor me traz de volta." Aí sabe o que a Trindade ia dizer para mim? Você já está morto. Onde você pensa que você está? Você já está morto. Quando o seu corpo morre, o seu corpo só consuma o que você já está. Você não entendeu que você já está morto? Não tem mais nada que você possa fazer, não. Você já fez. Então não tem saída. Se você for contar só com você, não tem não. Então com quem que eu posso contar? Aí Deus diz: comigo. Você pode contar comigo. Porque como eu já sabia ali que você ia fazer essa asneira, eu abandonei a glória. Assumi o castigo por causa do que você ia fazer, para que quando você fizesse, não fosse o seu fim. Para que eu pudesse te dar um novo começo. Entendeu? Essa é a mensagem cristã. Por isso que Jesus Cristo disse para o Nicodemos: meu filho,
Você não entendeu. Você está achando que você entra no reino de Deus estudando tudo que você estuda e sabendo tudo que você acha que sabe? Não, meu filho. Você só entrará no reino de Deus se você for criado de novo. E ser criado de novo é departamento divino, não é seu departamento. Mas não adianta criar você de novo a partir da primeira matriz, tá certo? Por quê? A primeira matriz está contaminada, né, filho? A primeira matriz está nas trevas. Adianta criar de você de novo nas trevas? Adianta ou não adianta? Não, né? Então precisa providenciar para você uma matriz na luz, né? Então eu providenciei para você uma matriz na luz. Eu vou criar você de novo a partir de uma matriz que está na luz. O que significa que eu vou criar você na luz. Então, quando eu entendo isso, eu digo, meu Deus, meu Deus, quanto custou o nosso pecado? Quanto custou criar um universo que sobrevivesse a nós? Então, tudo isso é muito bonito de ouvir e muito difícil de processar. E aí, como a gente não processa, a gente vai falando o que consegue. E, claro, o que a gente consegue reduz a fé cristã a um negocinho semelhante a qualquer outra coisa. Uma vez um moço disse isso para mim, não, qualquer caminho leva a Deus. Eu falei, vamos ter uma conversa longa aqui, hein, filho? Você tem tempo? Eu espero que você tenha tempo e eu paciência. Porque nós vamos ter uma conversa longa aqui, filho. Você olha para o universo e não sabe o que está vendo. Vamos começar por aí. O que você vê quando olha o universo? O que você vê quando olha a morte e a vida no mesmo espaço? Eles não são paradoxais? Elas não deviam se anular? Então explica para mim. Por que a morte e a vida convivem no mesmo espaço? O que aconteceu no universo? Eu falei, você tem tempo para tudo isso? Não. Então fica só com uma palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Então, os irmãos percebem a força dessa palavra? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso ele pôde ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E teve de sê-lo antes da fundação do mundo.
porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então é como se o Senhor tivesse dito para mim: Ari, se você puser a mão no copo, você desaparece, hein? Entendeu? Entendi, senhor. Mas aí eu ponho a mão no copo e digo: e não desapareci. O que aconteceu? E o Senhor diz: no fim dos tempos você vai saber. Quando chegou o fim dos tempos, eu vi. Eu vi um ser humano na cruz, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu vi. Agora eu sei por que quando eu toquei no copo eu não sumi. E aí eu e você sabemos por que todas as vezes que a gente insiste em tocar no copo, e a gente insiste em tocar no copo toda hora, a gente não some. Às vezes a gente até queria que sumisse. Alguns querem subir e alguns querem que outros sumam. Mas é óbvio que uma das pessoas da Trindade não assumiu o castigo para que eu seja satisfeito nos meus caprichos. Quer dizer que quando eu invalido a paz na minha vida, eu invalido o castigo. O que é invalidar a paz? Ficar sem descanso. Não é dessa paz que esse texto fala. Qual paz que a irmã está falando que não pode ser invalidada é quando eu rompo com Deus. Sim, entendi. Então isso sim. Quando eu rompo com Deus, por algum motivo. E eu faço isso todo dia. Eu sei que aqui ninguém faz, mas eu faço. Todo dia eu tenho de dizer para Deus: fiz de novo, Senhor. Fiz de novo. Ofendi o sacrifício. Ofendi o castigo. Continua trabalhando em mim, porque eu quero parar de ofender o castigado. Porque agora eu percebo quanto custou para ele eu estar aqui. Eu quero parar de ofender o castigado. É isso que a irmã está falando. Entendeu? E é por isso, amados, que nós participamos da ceia. Então hoje eu queria trazer para a gente uma palavra do Senhor que fizesse a gente perceber o que é que significa a gente separar o pão do uso comum, para que ele tipifique o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi moído por nós. E o que significa a gente separar o vinho, fruto da vide, do uso comum, para que ele tipifique o sangue, que foi vertido antes da fundação do mundo e manifestado no fim dos tempos, por amor de nós, que cremos em Deus, que cremos que a Trindade o ressuscitou dos mortos. Faz sentido para os irmãos? Então, todos são convidados a comer do pão e a beber do cálice, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a sua honra e para a sua glória, porque
Ele é o castigo que nos traz a paz. E pelas suas pisaduras, nós fomos sanados. Amém? Então, podem vir. Deus nos abençoe.